Muito boa tarde, boa noite, iniciando mais uma live. Aqui Charles Sutter, gestor da Unioptis, a Universidade de Ótica Corporativa. Então, neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, nada melhor do que falar de trabalhador, falar de gente. Né? Então, hoje a gente tem uma super convidada, então dando continuidade das nossas lives desses dias de confinamento, digamos assim, a gente vai ter hoje uma pessoa super especial. Fernanda Aguiar, ela é consultora empresarial, pesquisadora organizacional, mestre em gestão de negócios, esposa, mãe, professora, exemplo de mulher, tá aí, vamos ver. Oi, Charles, tudo Não acredito, bem? eu tô tremendo aqui. Fernanda, tudo bom? Tudo bem, é uma Bem, satisfação estar aqui com vocês agora. que Boa legal. noite a todos que nos ouvem, né? Já temos aí muitos convidados entrando, um pessoal legal aí participando da nossa live de hoje. Muito obrigada por me convidar por esse momento aí tão importante. É o momento mais importante para mim te ter aqui. Ah, querido. Fernanda, minha professora. Então vamos lá, minha professora de administração, não vou dizer quanto tempo atrás, tá? Porque isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui, que vai ser quase uma terapia, tá? Mas, Fernanda, obrigado pelo teu aceite do convite, tá? Eu sei que foi em cima da hora, é difícil, eu acho que eu comentei até contigo, e tu deve estar sendo solicitada nesse período, né? Até em função dos temas e tudo, mas eu queria que tu se apresentasse aí para o pessoal, de onde é que tu veio, o que tu faz, até para o pessoal te conhecer. Lembrando que essa live vai ficar gravado no nosso canal do YouTube depois. Então, o pessoal que não conseguir assistir, a gente vai divulgar no canal do YouTube. Tá? Fernanda, contigo. Que legal! Então, boa noite a todos vocês. É uma satisfação estar aqui com todos. Boa noite aos que estão entrando aí nos cumprimentando, né? Também pelo meu Instagram. E é uma satisfação estar com vocês nessa noite para a gente falar de temas tão bacanas, né? Especialmente no Dia do Trabalho, falar de carreira e propósito. Então, como o Charas já comentou, eu sou Fernanda Aguiar. A minha formação de base é administração, mas eu, desde que coloquei o meu pé no trabalho e na carreira, eu descobri automaticamente que toda gestão precisa de pessoas, né? Então, a minha formação ela foi sempre assim, um pouquinho na parte da gestão e também na parte das pessoas. Sou mestre em gestão e negócios, sou consultora empresarial e também trabalho na grande satisfação de pesquisar o comportamento humano, né, dentro das organizações principalmente. E realmente é muito bom encontrar o Charles, né, que foi uma grata surpresa a gente se reencontrar depois da graduação dele. Também já estivemos juntos lá no programa que eu e o Vanderlei, meu sócio, No trabalhamos, né, que é PRP. o programa o PRP, o Programa de Realização Profissional, né? E a gente vem trabalhando muito essa questão da carreira. E o Charles hoje me convidou. Boa noite a todos que estão entrando aí. Muito obrigada pela presença. E nós estamos hoje, então, aqui com a incrível missão de falar de carreira e propósito, né, Charles? Isso aí. Fernanda, até para ti, obviamente que o projeto tu conhece até porque a gente conversa, mas até eu sei que tem pessoas aí da tua rede que estão entrando, então a Unioptis é uma universidade corporativa, então ela é uma, vamos falar assim, é uma plataforma de conteúdos para o ramo óptico, então a gente desenvolve conteúdos para, obviamente, melhorar o desenvolvimento pessoal e profissional, porque ele é muito mais amplo do que uma capacitação técnica. Tá? Então, a gente hoje está num ambiente aqui de líderes, gestores de óticas e vendedores de ótica, que fazem parte aí da Unioptis. Tá? Fernanda, momento. Tá? Então, primeira coisa, eu anotei tanta coisa para apertar para ti, que eu não sei, tomara que não desse tempo. Tá? Mas vamos lá. É possível, tá, aliar o que eu desejo profissionalmente com o que eu estou fazendo, ou assim, relação pessoal e profissional caminham juntos ou não. Por quê? Porque eu vou te falar bem honestamente, assim, vamos falar da nossa geração, porque nós somos praticamente da mesma geração, e eu olho as pessoas, meus filhos, né,
tem 22 anos, eu olho meu filho, que geração que não se prende muito como a gente nos prendia a uma carreira. Hoje a experiência, eles não sofrem tanto em mudar, né? Eles estão muito mais preocupados com a experiência em se sentir bem. Se eu não estou feliz aqui, eu mudo, vou para lá, vou para cá, vou experimentar. E eu acho que a gente sofria mais. Eu não sei se é uma impressão minha e se realmente dá para, nessa nossa geração, mudar um pouquinho isso. Então, Charles, é uma ótima pergunta. Eu quero começar falando desse tema, primeiramente dando os parabéns a todos nós trabalhadores, né, nesse dia assim de tanta reflexão, né? O trabalho, que, como vocês já devem saber, alguns já devem ter ouvido falar, vem da palavra tripalium, né? Um objeto de tortura. O trabalho foi há muito tempo considerado algo ruim, escravizante. E até hoje, a nossa geração e a geração anterior e as que virão, sempre tem uma conexão com o trabalho relacionado a sofrimento, né? O trabalho, ele dignifica o ser humano, mas geralmente nós temos uma concepção muito complicada dele. Geralmente ele nos representa algum sofrimento. Então é possível sim nós aliarmos a questão do propósito, né? Nessa noite a gente vai falar bastante disso. O que é esse propósito na carreira, né? E por que duas curvas, né? Por que a gente trabalha com duas curvas? A gente tem que tomar cuidado, Charles, para quando, e todos que nos assistem, né? Que às vezes a nossa curva da carreira, ela vai crescendo, ela vai subindo. Mas a gente tem que ver se a do propósito também está subindo ou se ela está descendo. No momento em que propósito e carreira se encontram, pode estar aí a partícula da felicidade, mas eu tenho certeza que está aí a partícula da realização. É possível sim, é possível a gente conseguir trabalhar com o que gosta. É possível nós fazermos da nossa vida um privilégio na carreira. Mas para isso é preciso que a gente possa fazer algumas perguntas importantes, né? Hoje eu trago aqui um autor que vai estar presente nessa noite também, né? Que eu gosto bastante, que é o Simon Sinek. Comece pelo porquê. Nós às vezes tomamos uma medida equivocada. Às vezes a gente começa pelo como. Como eu vou ganhar dinheiro? Como eu vou me dar bem? Como eu vou ser próspero? Mas a gente esquece do porquê. E aí o porquê pode ser a chave, não é que possa ser, é a chave para que possamos descobrir o que nos faz bem. Na verdade, todos os dias, quando a gente sai de casa, pensando no dia do trabalho, né? Todos os dias, quando a gente sai de casa, a gente tem um porquê. Ou é pelo salário, ou pelas contas que não param de chegar, ou é a nossa família, ou é o chefe, ou são as pessoas, né? Nós temos um porquê, com certeza. Agora, quando esse porquê está muito distante dos meus bens internos, eu posso ter problema. Porque em algum momento, essa curva, ela vai cobrar de mim o que eu estou fazendo com a minha carreira. Por isso que eu tenho trabalhado muito com a realização profissional. Às vezes a gente quer tirar de nós todos, inclusive, um propósito na marra. Isso passa a ser até uma certa inconveniência, ficamos com receio, o que estamos fazendo nesse mundo. Tem um peso essa palavra propósito. A minha sugestão é que a gente comece a pensar sobre isso de uma maneira um pouco mais leve, né? Porque ao momento que nós encontramos esse propósito, nós vamos ter aquela sensação de brilho no olhar. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e diz, meu Deus, essa pessoa está fazendo o que ama. E a gente quer ficar perto dessa pessoa, a gente quer ouvir essa pessoa, porque ela demonstra isso. Sim. A questão do propósito, ela é uma questão muito interna. E aí eu já vou largando essa pergunta para quem nos assiste nessa noite. Como é que é o teu trabalho? Ele te traz realização? Ele conecta com os teus valores? Ou ele tem aí um quê de sofrimento? Se tem um quê de sofrimento, além daquele normalzinho nosso, humano, de todos os dias, se o trabalho me traz sofrimento, é preciso parar e pensar. Isso é um sinal de que alguma coisa não está indo bem.
e a vida depois nos cobra, né? Seja Mas na nem, saúde emocional ou na física. mas, ô, Fernanda, nem sempre, aí a gente está falando um pouco de, vamos falar assim, claro, e era quando a gente para e pensa, e a gente está no momento de pensar muito, eu acho que, né, foi um mal, eu não vou falar que veio para o bem, mas a gente acabou revendo alguns valores da nossa vida. E aí eu te pergunto assim, ó, sempre, porque sempre vem aliado a uma mudança isso, não de comportamento, mas uma mudança de trabalho, porque eu vejo até no PRP, as pessoas, obviamente, querendo mudar, e aí vou te falar, uma mudança interna, né, mas muito o mudar de área, porque não estava feliz com aquele trabalho. E aí eu vou te perguntar, sempre é mudar de área, mudar de trabalho, ou pode ser uma mudança interna nossa, e é uma mudança interna? Porque às vezes a gente sofre um pouco, eu gosto dessa palavra do sofrimento, às vezes a gente está numa função dentro da empresa que não nos traz, não é cômodo, não nos traz tranquilidade para trabalhar, né? Por uma falta de habilidade, uma falta de competência. Então, quando essa chave vira e diz assim, opa, eu preciso realmente me capacitar para me sentir mais seguro e mais feliz no meu trabalho. Porque às vezes a pessoa fica mudando de trabalho e não se realiza profissionalmente, porque às vezes a mudança tem que vir de dentro, tá? Uhum. Isso mesmo? Olha só, mudar às vezes é uma fuga que nós seres humanos buscamos para encontrar essa dita satisfação, né? E a gente fica esperando esse momento brilhoso e dourado da vida, e às vezes ele já até aconteceu e a gente está com essa fantasia de uma realização máxima. Quando é que é realização na minha percepção? Quando realmente estamos fazendo algo que está conectado com os nossos bens internos. Veja, não conseguimos comprar virtudes ali na esquina. Essas virtudes, esses valores, eles estão conosco internamente. São os nossos bens internos, o que a filosofia chama de telos. Uhum. Cada vez que eu me conecto com esses bens internos, provavelmente todos nós, quando nos conectamos com eles, nos sentimos bem. Então, essa nossa ansiedade de mudança é porque, geralmente, nós começamos uma carreira pensando pouco ou quase nada em nossos dons. Uhum. Veja como é que nós escolhemos o nosso curso superior, como é que nós escolhemos onde vamos trabalhar, né? Muitas vezes com a orientação de alguém, muitas vezes ouvindo o que o mercado está dizendo. E é claro, isso é importante. O problema é que quando nós não estamos no lugar certo, nós vamos ter um desencontro. E realmente, Charles, esse desencontro é interno. Uhum. Internamente, nós não estamos conectados com o que queremos fazer. E na minha percepção, só tem uma forma de entender isso. É olhar para dentro. É o autoconhecimento. É o autorrespeito de eu entender quando algo não está me fazendo bem. E que eu preciso entender o que é então que me faz bem. E lá no PRP, como em vários momentos que eu oriento carreira, eu faço uma pergunta para as pessoas e elas invariavelmente têm dificuldade de responder. Tu sabes, tu passaste por essa experiência. O que tu vieste fazer aqui? Uhum. Qual é a tua missão? Por que missão? Se a tua missão for cortar cabelos, essa é a tua missão. A missão não precisa ser messiânica, de salvar o mundo. Uhum. A missão é o que eu quero fazer, qual é o verbo que me agrada? Ajudar, indicar, transportar, completar, formar, incentivar. E aí eu começo a entender o que eu quero fazer. E quando eu conecto com isso, invariavelmente vem uma sensação muito boa de bem-estar. É como quando a gente sabe que está no lugar certo. E aí as pessoas tendem a colocar remuneração antes disso. Uhum. É uma armadilha, muitas vezes. Todos nós queremos ganhar bem. Todos nós queremos ganhar dinheiro. Mas é preciso entender que a nossa motivação ela é movida por necessidades. E a financeira é só uma delas. Existe uma outra necessidade que todo ser humano tem, que é a da autorrealização. Está aí a chave, me parece, do propósito na carreira. Uhum. Sabe que tu me mostrasse um livro, eu vou te mostrar 2 livros que eu estou relendo. Ah, é?
Esse aqui que eu lembro de ti toda vez que eu leio ele, tá? Que é esse aqui. Ah, sim. Gerenciando pessoas. E esse aqui que eu amo, é a terceira vez que eu tô lendo, tá? Que eu comecei de novo, que eu amo esse cara, o Amir Klink. Aham, aham. Tá? E aí ontem eu já estava em algumas páginas, e aí ele comentou sobre, e aí vem a frase dele foi propósito. Eu falei assim, nossa, amanhã a gente vai falar disso. E da frase estava propósito. Por quê? Porque ele comentou sobre o tempo, que é uma coisa que a gente não consegue controlar, né? Não. E aí ele falou sobre a faculdade. Ele falou assim, eu fui fazer USP, eu queria fazer engenharia, mas aí fui para economia, tal. E aí sempre tem a questão assim, mas eu não gosto disso aqui, mas faltam 2 anos para acabar. Ele assim, mas 2 anos eu não vou frustrar meu pai, que também estava esperando isso de mim. E ele falou assim, mas 2 anos são 2 anos. Mas eu pelo menos vou acabar, para não dizer. Mas são 2 anos da tua vida que tu fez alguma coisa. E aí, de novo, nossa geração, e a gente tem esse peso um pouco. Não, eu vou acabar isso primeiro. Mas eu vou ficar mais um pouco aqui. Eu vou me dar um pouco mais, porque vai que não é, e o tempo vai passando, né? E a gente está num momento agora de pensar bastante, porque obviamente a gente está trabalhando, pelo menos a gente está trabalhando muito, mesmo home office, mas é uma coisa que tu começa a pensar, fala assim, nossa, mas ano passado, o que eu tive esse pensamento ano passado, já que eu ia mudar alguma coisa, e não mudei, e já passou 1 ano, já passaram 2 anos, né? E aí ele falou sobre o propósito e a questão do tempo, né? O porquê que ele faz as coisas, porque ele não é dinheiro. Quando falou assim, por que ele atravessou da África para o Brasil? Por que ele fez isso? Ele falou assim, Charles não, porque eu sempre penso ele falando comigo. Mas ele falou, é uma questão de, olha, eu preciso fazer porque eu preciso me reorganizar. Eu gosto disso, eu gosto da gestão do barco, eu sei a autonomia que eu vou fazer. Isso é um desafio para mim, não é para os outros. Tanto que eu saio de casa, quando eu vou viajar, vou ficar 2 anos fora, não aviso a ninguém, porque eu não quero ninguém do meu lado e tal, porque isso é para mim, né? E aí eu imagino uma automotivação absurda, né? Porque ele vai viver 2 anos sozinho num barco. Então, eu acho que tem alguns pontos legais do que tu falas, né? Primeiro, sobre o tempo, né? Eu entendo que o tempo... E o capítulo é A Deriva. A deriva. Às vezes é importante a gente estar à deriva. Aquela velha frase, né? Navegar é preciso de precisar ou é preciso de eu saber o caminho, né? Mas assim, o tempo, tá? Eu acho que tem 2 coisas importantes sobre o tempo, Charles. Tem o tempo cronológico, né? O tempo do relógio, que é um tempo que nós estamos acostumados a controlar. Embora nós tenhamos bem pouco tempo, bem pouco controle sobre esse tempo, porque quando a live começou eram 19 horas, são 19h18. A gente não consegue parar, a gente só consegue, então, fazer do tempo a segunda perspectiva dele, que eu entendo que é o tempo dos acontecimentos, certo? Uma coisa é o cronológico, quando eu vou olhando o relógio e pensando tudo que eu tenho para fazer, o tempo das tarefas. Também é importante por uma questão de organização. Só que quando estamos falando em propósito, o tempo dos acontecimentos ele é muito mais relevante, porque o tempo dos acontecimentos é nós termos, então, essas pequenas partículas de felicidade cada vez maiores. Lembrando que a felicidade ela não vai ser constante e perene o tempo todo. Sim. Ninguém está feliz o tempo todo. Mas a realização de carreira, ela vai começar a acontecer cada vez que eu tiver mais tempo conectado com o que eu realmente quero fazer. Veja que nós sabemos quando isso acontece, porque a gente dá sinais o tempo todo. Quando não gostamos de determinada tarefa, o que nós fazemos com ela? Deixamos por último, fazemos depois. Poucos de nós conseguem pensar assim, nossa, eu vou fazer logo para me livrar. Geralmente nós temos uma dificuldade com aquilo que nos desagrada. Por quê? Porque não nos ouvimos. Internamente nós já sabemos que não queremos estar ali. Então, algo muito importante para se pensar no momento do propósito
Por onde eu começo? Quais são os meus talentos? Faça uma lista com os teus principais talentos. O que que as pessoas geralmente dizem que eu faço bem? Né? Geralmente as pessoas dizem, nossa, estou muito feliz por isso. Poxa, Charles, que maravilha. Eu noto que isso é realmente algo que tu faz com todo o teu empenho. Porque nós demonstramos, porque vem de dentro. O propósito não é uma coisa que a gente vai dizer assim, agora eu tenho o propósito de emagrecer. Por que que emagrecer é tão difícil? A gente faz, a gente sabe o que tem que fazer. Por que que é difícil? Porque tem a ver com hábitos. Porque tem a ver com mudança interna. Né? Porque tem a ver com a gente retransformar muito do que a gente mesmo se propõe a fazer. Então, o propósito, essa questão do tempo, né? Nós já temos muita ansiedade no mundo moderno. E a gente tende a ser um pouco radical, né? Quando quer mudar, parece que tem que mudar tudo. É que nem mudar, quando vai organizar o quarto, tu pensa, não, hoje eu vou botar só isso. Não, tu começa a tirar a roupa, tu faz uma bagunça, tu acha que tem que fazer tudo de uma vez. E eu acho que quando a gente pensa em mudar, às vezes, de achar, de trabalhando isso, parece que tem que mudar tudo. Mudar carreira, mudar de cidade. Não sei se é fácil. Vai depender muito do que cada um entende internamente, né? Tem pessoas que têm muita facilidade para mudar. Se a gente pensar um pouco também na análise do comportamento, né? As pessoas são muito diferentes. Cada um tem um movimento, uma predominância cerebral, uma predominância de estilo de vida, né? Então, assim, algumas pessoas precisam da mudança para conseguir se sentir bem. Algumas pessoas têm horror da mudança. Isso faz com que elas se sintam desequilibradas, né? E algumas pessoas lidam com a mudança de uma forma mais paulatina, de uma forma mais de um ritmo menor. A minha percepção é a seguinte, Charles, e eu sempre vou dizer isso para todos que me perguntarem. Se para que haja conexão com o teu propósito, tu te sintas bem e feliz, e isso requer uma grande mudança, é possível, não tem problema. Nós temos que saber um começo, é preciso estruturar, ponderar. Nós ocidentais somos muito imediatistas, precisamos ponderar as mudanças, os ganhos, as perdas, as variáveis de se ter 20 anos ou 40, é diferente, né? Outras pessoas dependem de nós. Mas, essa questão que tu estavas dizendo, né? Eu vou ficar 2 anos nessa faculdade porque o meu pai está pagando. Veja, pode ser apenas 2 anos, pode ser longos 2 anos. Então, vai depender muito de como cada um está. É fato, por tudo que eu tenho pesquisado e estudado, é fato que tem pessoas que estão no lugar porque foram colocadas, e isso é muito cruel com elas mesmas. Veja, a liderança, por exemplo. Quantas pessoas são bons técnicos, bons analistas, bons estatísticos e são alçados à liderança? E lá na liderança se descobre, então, nessa ansiedade. Agora eu tenho que ser líder. Meu Deus, tenho uma enorme responsabilidade. Você já parou para pensar que pode não ter nascido para ser líder e tudo bem? Ou ainda, eu estou lá sendo um analista, um estatístico, mas eu não estou feliz porque o meu negócio é influenciar pessoas, eu gosto de liderar. Você já pensou que pode vir a ser um líder e isso vai ser muito melhor? E você não tem um perfil para ficar ali todos os dias no computador fazendo suas estatísticas? E eu vou te dar um dado aqui, Fernanda, que a ótica, ela é historicamente, e até no Brasil isso, é quase familiar, para te entender. Quase familiar. Então a gente entra em óticas que veio do pai para o filho. E o neto já está lá, então gerações, que às vezes são colocados em cargos, e agora tu falou da liderança, não sei se está apto a ocupar aquele cargo ou gosta daquele cargo. É isso aí. Acontece o seguinte nesse processo, né? Muitas empresas brasileiras, né? A gente já sabe que... Não vou dar o dado aqui, porque teria que ver agora, nos últimos meses, como é que está isso, né? Mas vamos dizer assim, que boa parte do empreendedorismo brasileiro, ele se dá por necessidade ou por sucessão familiar,
né? Nós temos muitas empresas nessa... O varejo, ele é muito representativo nesse modelo. Né? Os pais começaram o negócio, os avós, aí foi passando, aí o filho vai fazer administração, vai fazer marketing, né? Para ocupar aquele lugar ali. Olha só, eu vejo que não tem nada de errado nisso se as pessoas estão acordadas e se as pessoas estão entendendo aquilo como um negócio de família que faça bem para si mesmo. É lógico que se você buscar um jovem de 23, 24, 25, 26 anos, até porque não 30, talvez ele não tenha certeza ainda disso. Mas aí tudo bem, a gente não tem todas as respostas, né? Agora, quando é que a resposta surge? Quando é que a resposta surge? Quando eu começo a ter borboletas no estômago para acordar. Quando ir para aquele lugar começa a ser um sofrimento imenso. Quando domingo de noite, quando a gente ouve as musiquinhas aí dos temas, né? Vamos brincar, a musiquinha do Fantástico, vai dando um mal-estar. E é mal-estar mesmo, gente. Tem gente que tem problemas físicos no domingo de noite. Né? E isso, às vezes, é tão sério e tão velado dentro da família que acaba trazendo um problema. Então, a resposta vem quando eu começo... Acho que vale a pena a gente pensar o seguinte... Quando eu começo a sentir, porque quando é que eu consigo perceber, começo a sentir que eu estou fazendo algo que não me agrada? Quando eu me escuto. Veja que na pandemia as pessoas estão sofrendo muito porque elas estão consigo, com a família. Muita gente gosta, mas muita gente já está tendo problema. Porque é um momento imensamente poderoso para a gente se enxergar. Então, se escute, se observe. O que você gostaria de estar fazendo? E às vezes nós temos uma preocupação enorme com o que o pai e a mãe vão dizer, o tio, a esposa, o esposo, meus filhos. E aí falta integridade conosco mesmos. E aí começa a desconexão com o propósito. E aí, meus queridos amigos desta noite, eu posso dizer a vocês, por tudo que eu já experimentei nesse tema, por tudo que eu já pesquisei, pelos coaches que eu já orientei, pelo programa de realização profissional que nós trabalhamos, eu e o Vanderlei, eu posso dizer a vocês que quando há desconexão com essa missão interna, com isso que nos agrada, invariavelmente as pessoas sofrem. Elas não gostam do que elas estão fazendo. E começa a ser muito cruel que a única questão em jogo, a única necessidade que está sendo cumprida é a da remuneração. Porque aí o tempo passa, né? A vida passa e aí a gente entra nesse mérito. É por isso que as pesquisas nos dizem, né, Charles, que ao final da vida tem ali 3, 4 motivos que todo mundo reclama de não ter feito. Os maiores arrependimentos da vida, né? Um deles é ter dado ao trabalho esse valor de estar em primeiro lugar em tudo e ter esquecido a família. Bom, quando é um trabalho que te realiza e que te coloca nesse lugar de autoestima e autorrealização, ele competiu com valores importantes da tua vida, mas aí cabe a ti escolher. Agora, quando foi um trabalho em que você foi lá buscar somente a remuneração, isso dói muito mais lá na frente, né? Então, a gente tem que prestar atenção. A gente quer muito começar com o como. Como eu vou ganhar dinheiro? A minha dica é que você comece perguntando por que eu vou fazer isso? Eu lembro de um exercício do PRP, lembrei agora que falando do dinheiro, das fitinhas, que tinha lá família, né, dinheiro, e aí tinha que colocar em ordem. E depois tinha a segunda rodada. E aí as coisas iam mudando um pouco, porque, em função das prioridades e menos opções. Né? Exatamente, porque isso são os nossos valores, né? Mais uma vez, a gente consegue descobrir propósito quando estamos nos conectando com isso, né? Quem é você? Pense nisso. Quem é você? Quais são as suas origens? O que forjam a sua personalidade, né? Que valores? E tudo bem se for o dinheiro, meus queridos. Não vamos aqui entrar na seara do certo e do errado. Acho que cada um tem que entender isso em si. Tudo bem se for a família. Se a família é o principal valor, aonde ela está na tua vida? Se o trabalho é um dos principais valores, né? Eu estou trabalhando numa empresa
que eu tenho conversado com algumas pessoas, né? E esse lugar do valor, né? O valor, ele precisa ser colocado como tal, ele é um bem interno. O que mais importa, afinal? Né? É o trabalho, é a família. A gente tem um senso comum de dizer que é a família. Mas cuidado, pessoal, vamos prestar atenção um pouquinho como é que a gente vê isso. Às vezes não é a família, ela vem em segundo lugar. E aí você pode dizer, nossa, que horror. Que horror. Eu não sei, isso depende muito. Hoje eu trabalho muito com pessoas. Então eu já me coloquei num lugar em que eu não posso julgá-las. Eu não posso querer que elas tenham a minha visão. Então, acho que é legal esse autorrespeito, essa conexão interna. Comece experimentando pensar que talentos você tem. O que você faz que dá uma sensação muito grande, né? De estar fazendo o que gostaria. Toda essa comunidade da ótica que nos assiste hoje, né? A comunidade das óticas aí, que prestam um serviço maravilhoso, né? Para todos nós. Charles, eu tô sem óculos hoje aqui, tá? Porque eu uso ele de vez em quando, eu ainda tô me habituando. Mas foi bárbaro, assim, quando o tempo me deu óculos, né? Eu até postei lá na minha rede naquele momento, porque de repente eu não enxerguei mais. Olha vocês, comunidade das óticas. Olha que missão linda! Ajudar as pessoas a ver, a enxergar, a entender o mundo diferente. E quantos de nós podemos perder muito da nossa visão? Ambiguamente falando, né? Então, assim, é uma missão linda. Acho que a conexão com isso é que realmente faz desses profissionais serem quem são. Eu conheço alguns e não vi ainda um que não seja totalmente apaixonado por isso, né? Dizem que a ótica vicia. Dizem que a ótica vicia. Porque a gente vê que as pessoas passam muito tempo nesse mercado. Quando entra... Eu tive um depoimento de uma aluna e falou assim, nossa, depois que eu teve um evento, me apaixonei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Né? Então a gente vê que é o entusiasmo da pessoa de se achar. Acho que deu uma travadinha aí, Fernanda. Não sei se estão me ouvindo. Isso, voltou. Opa, voltou. É que o telefone tocou aqui no mesmo momento. Tá. Então, tá. Eu queria comentar uma coisa sobre isso, Charles. E todos que nos assistem. Veja que achar o propósito ainda não é o todo. Porque nós também, às vezes, não enxergamos isso como um propósito, e aí sim caímos nessa armadilha de estar sempre buscando fora o que nós já temos dentro. Um exercício bacana também é da gente reexaminar o que eu faço hoje, o quanto me agrada, o quanto me traz satisfação. Eu faria outra coisa, e muita gente da ótica, desse mercado maravilhoso, né? Que é muito justo, é muito... Claro que, como todo mercado, a gente vai ter profissionais que não estão tão aderido tanto assim à lei, à justiça, né? Mas vamos lá, 95% desse mercado é coerente, é justo, é profissional, né? E se preocupa com a saúde das pessoas. Então, assim, talvez seja um momento também de revisitar isso. Como é legal! Puxa, eu não estou me dando conta de o que eu faço. Eu enxergo, eu ajudo as pessoas a ver, eu ajudo as pessoas a enxergarem, eu levo saúde. E aí vale uma pergunta, Charles. O que você vende? Eu acredito que a resposta não é óculos. Não é óculos. Você não vende óculos. Você vende saúde, você vende moda, design, propósito também, força, autoestima, né? E você vende visão. Olha que lindo esse trabalho, né? Às vezes a gente também precisa ressignificar o que faz, revisitar o conceito de propósito. E tu sabe que e aí eu estava pensando, eu vou te falar que eu tive um depoimento de uma colega que ela é dona de uma ótica. E ela me confessou assim, Charles, a gente estava conversando sobre essa nova realidade, esse novo cenário. A gente vai voltar à vida normal, que não é o normal que a gente vivia. Então as coisas mudaram e a gente tem essa insegurança de como vai estar. E eles voltaram a trabalhar. A equipe dela voltou a trabalhar. A ótica é considerado um comércio essencial por causa da visão. Então, em alguns lugares, as prefeituras liberaram farmácia, supermercado e óticas.
E ela voltou a trabalhar, essa minha colega, e falou assim, Charles, e aí eu conversando com ela toda semana, estou conversando com ela, ela falou assim, só tem um problema, minha equipe está muito desmotivada. E não estava assim antes. Antes eles estavam muito bem, e agora eu sinto que existe um problema que eles estão, nossa, estão para baixo. E eram todos, era a equipe inteira dela, isso semana passada. E aí? Porque é o novo. É um momento que não vai ter um movimento grande na loja, é um momento de incerteza. E aí eu vou te perguntar, parte de quem agora? Parte do líder de motivar ou parte da automotivação? Muito bom, Charles, a gente poder falar disso também. Eu acredito muito, e tenho falado em todas as lives que eu estou participando, né, que a gente tem que estar preparado o seguinte. Nós estamos com uma falsa impressão de que vai ter um botão dizendo assim, acabou a pandemia, vamos lá. Amanhã acabou a pandemia, nossa, eu vou colocar aquela velha roupa, aquele velho hábito e vou sair de casa. Não, nós temos um novo amanhã agora. E o profissional que se dá conta disso mais rápido, com adaptação e boa visão, né, provavelmente vai ter mais sucesso. Veja, as pessoas elas estão paralisadas num primeiro momento, ou por medo da doença, ou por medo da situação econômica, ou porque algumas já foram demitidas, ou porque as pessoas poderão pensar, não, agora eu preciso do arroz e do feijão, o resto eu não vou gastar. Sim. Mas a gente tem que entender que o ser humano ele é bastante reativo, né? A gente não costuma se prevenir, se planejar, a gente reage muito. É uma reação agora, um tanto quanto natural, nós estamos lidando com números trágicos, nós estamos lidando com uma situação muito complicada, né? De uma dificuldade até dos nossos governantes todos, independente do partido e da esfera. Todos têm uma responsabilidade muito grande e não sabem bem como vão agir, né? Então, assim, a motivação, ela é um processo muito interno. Então, nós precisamos pensar que o quanto mais nós estivermos saudáveis internamente, mais nós vamos conseguir tocar as nossas vidas quando o novo amanhã realmente chegar, porque ele ainda não chegou. Né? Eu lembro sempre do Renato Russo aí, um outro amigo fez uma live que me ficou bem emblemática, né? O futuro não é mais como era antigamente. Agora a gente tem que estar preparado. Então, o nosso cliente, ele também não vai ser igual. O nosso atendente lá do balcão, o nosso técnico, né? O nosso oftalmo, ninguém mais vai estar funcionando totalmente normal. Qual é a minha sugestão para isso? É claro que a liderança tem um papel muito importante, que é o papel de influência. Se o líder estiver amedrontado, acuado, pessimista, ele vai influenciar a sua equipe assim, né? Se o líder estiver um pouco mais otimista, não precisa ser, uau, beleza, pessoal, felicidade. Claro que não, todos nós estamos agora num momento de tristeza, de dificuldade. Mas assim, o que eu posso fazer para então virar essa chave, né? E bem importante, né? Desculpa, sobre isso, qual é a estratégia? Como é que nós vamos trabalhar essa situação? Então, assim, mudança agora nos nossos velhos paradigmas de venda são importantes. Nós precisamos aceitar outras ferramentas de venda. Eu vejo muita gente ainda resistindo muito às ferramentas virtuais, resistindo ao marketing digital. Eu vi hoje uma pesquisa do LinkedIn que nos fala sobre uma grande gama de empresas que vão aderir ao home office depois da pandemia. Sim. Então, veja, é possível que as pessoas vão estar mais em casa em algum momento do dia ou da semana. Então, nós temos que pensar nisso. Como é que eu vou chegar nesse cliente? Né? Ele vai vir na ótica, ele vai vir no meu negócio? Ótimo, ele vai vir. Mas como é que eu vou ir até ele agora? Os canais estão em franca transformação. Então, nós precisamos realmente entender que a vida agora ela tem um outro tom, né? E que algumas pessoas vão sair melhores do que quando entraram. Outras vão sair num luto incrível.
Então, aí eu faço também uma outra conexão importante. A empatia, né? Nesse momento, a venda tem que ser muito mais empática. Nós precisamos entender, né, criar o persona cliente, entender o que ele está trazendo, qual é a perspectiva dele, para que eu possa chegar até lá. Então, essas questões, elas estão todas vinculadas aí nesse momento, né, Charles? Isso aí. E, Fernanda, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí vem uma questão também, porque a gente tem um lado pessoal, obviamente, neste momento, a gente, até pouco tempo atrás, a gente estava em casa, o que impedia, eu digo assim, não é quem podia, né? É quem precisava estar em casa, né? Porque, tu pode ficar em casa, então fique. Não, não posso, pelo amor de Deus. Não, não é isso. É quem precisava ficar em casa que ficasse, porque o seu trabalho não funcionava, a sua loja não abria, a sua empresa estava fechada. Então a gente ficou mais doméstico. A gente ficou com as relações pessoais mais afloradas. E aí eu te pergunto uma coisa que é muito... Eu, como tenho empresa também, eu vou te falar que isso eu sempre escuto. Tá, e o problema de casa se leva para o trabalho? É separado esse negócio? Não. Tu entrou pela porta da empresa, esquece os problemas pessoais. Aquilo que tu viveu em casa, esquece. Entra na empresa como profissional. Excelente pergunta. Antes da pandemia, eu já respondi o que eu vou comentar agora com todos vocês. Na minha perspectiva de trabalho, de pesquisa, eu não acredito que nós sejamos vários indivíduos. Ah, não, agora entrei nessa porta, todos os problemas ficam lá, fora. Aqui, as pessoas dizem assim, aqui eu sou muito profissional. Sim, um profissional que é, antes de ser profissional, gente, né? Então, a gente trata isso em papéis. Ok, o papel de mãe, ele não é igual ao papel de líder. Em algum momento, as circunstâncias se parecem, mas são papéis diferentes, né? Muitos de nós, talvez 100% de nós, tenhamos um comportamento no trabalho que é diferente do de casa. Porque a intimidade em casa é diferente da intimidade do trabalho. Então, acho que isso é natural, são os papéis que a gente desempenha. Mas nós somos uma pessoa, nós somos uníssonos, nós somos indivíduos, nós vamos... toda aquela carga emocional vai trabalhar. Então, toda essa carga emocional da pandemia está indo trabalhar. Isso. E aí a gente precisa entender que o momento também é diferente para a liderança. Eu tenho falado muito, inclusive, como é que é liderar no home office. Como é que é fazer esse papel agora, né? E mesmo quem está trabalhando, por exemplo, a comunidade das óticas, que eu também vi algumas já abertas, né? Claro, e a gente até comentou essa semana. Sim, se a pessoa fica sem um óculos, se quebra, se não está mais vendo, se precisa de uma consulta, é um serviço urgente, né? Então, mesmo quem vai fisicamente trabalhar, está com o seu emocional agora muito diferente, né? Porque existe uma série de questões que nós não conseguimos responder. Aliás, né, Charles, a gente tem a falsa sensação que consegue dominar tudo. Sim. Mas a incerteza, ela sempre esteve presente na nossa vida. Só que essa incerteza da pandemia, ela é muito maior, ela traz a questão da saúde, nós não sabemos quando vai terminar, nós não sabemos o próximo passo. Qual é a dica que eu deixo aqui para a gente pensar a gestão de equipes? É a conexão com as pessoas agora, com clientes e com equipes, ela vai ser muito mais importante do que era antes. Conexão é a empatia. O que é essa conexão? É eu me conectar com as emoções dos outros. Eu não preciso sofrer igual ao outro, mas eu preciso me conectar, entender, buscar um entendimento do que o outro está passando. Porque sim, será mais difícil nesse momento, né? Então é importante que nós tenhamos esse olhar. Agora, eu não acredito, Charles, que nós somos uma pessoa no trabalho e outra pessoa em casa e outra pessoa na casa da sogra. Nós somos o mesmo. O diálogo interno continua lá. O que mudam são os papéis, né? Claro. As características que nós temos nesses diferentes ambientes. Fernanda, se aprende a gestão de pessoas, ela é algo aprendida, de aprender, de se capacitar? Ah, não, se tu não gosta de gente, não adianta. Se tu não sabe liderar, isso é nato. Tu nasce líder, tu não aprende a ser líder. Onde está a balança aí de falar assim, não,
se aprende. Existe não só conhecimento, mas as habilidades também são aprendidas. Onde passa a liderança, o falar com pessoas, o treinamento, e a gente sabe que a gente está num momento de capacitação. Eu acho que nunca tanta gente fez curso online. Eu acho que sim. Né? E aí falou assim, eu tenho que aprender isso, eu não sei. Eu acho que me inscrevi em 10 cursos, estava fazendo os 10 ao mesmo tempo, um eu fazia mais, outro eu acabei, outro... E sobre gestão de conflitos, eu fiz sobre gestão de mudanças, fui fazendo, por quê? Tem que entender isso, tem que melhorar essa habilidade. É aprendido? Se aprende isso? Isso é legal, porque essa tua pergunta é muito legal, porque ela conecta totalmente com essa questão do propósito, né? Então, assim, se eu gosto de trabalhar com pessoas, se eu me sinto capaz de influenciá-los, se eu talvez já tenha dado sinais na minha vida que eu tenha uma perspectiva de liderança, sim, isso é nato, veio comigo, veio com quem sente isso, né? Às vezes até uma criança manifesta isso, né? E a gente já, pelos paradigmas da sociedade, a gente diz, ai, mandão, ai, mandona, né? E não, são características que mais tarde a gente vai ver que aquela pessoa, aquela pessoinha, ela já veio com isso. Então, eu acredito, sim, que a liderança seja nata. Mas eu acredito que ela também possa ser aprendida. Vai depender muito. Isso, desenvolvida. Porque, assim, a competência ela é formada de uma parte técnica e de uma parte comportamental. Uhum. Então, quando eu digo que ela pode ser aprendida, ela vai ter que ser aprendida tecnicamente, com formação, enfim, mas eu também vou precisar desenvolver habilidades da liderança. E aí, quando vem essa frase aí que tu comentaste, que muita gente me diz, tem gente que me diz assim, eu tô feliz na pandemia, porque as pessoas me incomodavam. É fato, tem pessoas que não gostam de convívio, né? Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade para o exercício da liderança. Então, de novo, a conexão com os bens internos, né? Eu não preciso me colocar num caldeirão de bruxa se eu não gosto das relações. Eu posso me desenvolver, eu posso buscar terapias e fomentar isso para eu ser uma pessoa melhor, para eu me desenvolver melhor com filhos, com esposa, mas eu não preciso ser líder, né? Sim. Porque aí, sim, eu vou lá me deparar com a postura mais forte em que eu preciso ter conexão com as pessoas se eu não gosto, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa respeitar um pouco mais as características das pessoas. Mas eu acredito num mundo em que as pessoas precisam se conectar mais com as outras. Então, quem não gosta de gente, quem não gosta de pessoas, eu diria que vai ter cada vez mais problemas daqui para frente, porque o millennium ele já está mudando muito de lugar, né? Então, veja bem, agora a gente vai ter que ter toda uma lógica diferente de nos relacionarmos com as pessoas, né? E eu tenho visto muitos comentários de pessoas que estão, assim, preocupadas com isso. Então, gostar de pessoas é uma competência a ser desenvolvida se a gente não gosta, né? Eu sempre vou dizer a você assim, desenvolva, tente, busque a inteligência emocional, busque a tolerância, né? Agora, de novo, se eu não tenho isso internamente, por que eu vou me colocar numa posição de liderança? Porque eu vou ganhar mais? Cuidado, que armadilha! Né? Às vezes eu saí de uma posição maravilhosa de analista para ser um péssimo líder. Para quê? De novo, né? Às vezes nem líder, eu vou ser um gestor lá, um gestor. Existe esse estigma que às vezes é até colocado, até na televisão. Eu vi no final do ano, eu dava risada, porque falou assim, olha que pressão, dizer assim, seja dono do seu próprio negócio, como isso fosse algo a ser conquistado. Ou seja, se você não é dono do seu próprio negócio, você é quase um fracassado, você tem que buscar isso. E eu falei assim, nossa, mas que absurdo, porque às vezes a pessoa não quer ter o próprio negócio, nem almeja isso. Deixa ela ser feliz na tarefa que ela faz, e às vezes faz muito bom, ela é muito técnica, e tá tudo bem, né? Sim, sim, porque às vezes a gente quer, na maioria das vezes, a gente quer colocar o nosso modelo mental, o nosso funcionamento, a nossa forma de ver as coisas na mente do outro, né? Então, assim, às vezes a gente faz uns comentários assim, nossa, mas que carreira mais medíocre, que carreira pobre é essa, sair de casa para fazer a mesma coisa 20 anos. Por que não? As pessoas são
o que elas desejam. Acho que tudo é uma questão de escolha. O que me preocupa um pouco é o quanto as pessoas não pensam nessa escolha na carreira. Sim. Infelizmente, a gente tem muito mais pessoas no rumo errado porque foi parar ali, porque por uma situação econômica, uma condição econômica, abriu o negócio e se deu mal e depois ficou a vida inteira endividado, ou porque o pai era, então eu tenho que ser, né? Ou a mãe abriu um negócio, a mãe tem um consultório e eu vou ser médica também. Não sei, será que eu tenho dentro de mim a missão de salvar vidas? Talvez não. Mas aí a gente precisa fazer uma outra live, né, Charles? Sobre o quanto a cobrança dos pares e da sociedade é por um estigma de prosperidade, né? Colocando a realização profissional ao lado da riqueza material. E isso é um equívoco. Eu acredito que a remuneração melhor, ela vem depois que você conecta com o seu propósito. Por quê? É óbvio, você vai fazer muito melhor o que você faria se não estivesse no lugar certo. Você vai fazer aquilo com esse brilho no olhar que as pessoas te dizem, nossa, dá para ver que tu gosta de fazer tal coisa. E é isso. Aí o que ocorre? Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu máximo. Aquela sensação de dever cumprido vai vir lá de dentro. Eu vou comemorar. E isso nem sempre quer dizer dinheiro. Sim. É claro que o dinheiro é bom e todo mundo quer. Mas assim, de novo, ele vem a seu tempo. A prosperidade acontece junto com a realização. Só que me preocupa um pouquinho o equívoco que há nesse cenário, né? Equívocos do estigma de uma carreira bem-sucedida quer dizer ganhar muito dinheiro. Cuidado, né? Nós humanos somos movidos por necessidade. No primeiro momento a gente quer ganhar mais, aí a gente ganha mais, a gente quer outra coisa, a gente tem a outra coisa, a gente quer outra coisa. E os autores estão todos aí para nos dizer que o final dessa pirâmide é a autorrealização. Então, o dinheiro vai ficando bem lá embaixo quando a gente começa a sentir necessidade de ser reconhecido, de fazer o que gosta, de ter o nosso nome num lugar que a gente acredita, né? De fazer algo que impacte a sociedade, de fazer algo que ajude os outros. Começa essa conexão muito forte. Então, isso é um futuro promissor para quem se dá conta dessa questão, né? Senão, nós não teríamos pessoas que se realizam muito, por exemplo, com trabalho social, cuja remuneração material é muito pequena, né? E pessoas que... Senão nós não teríamos os mártires aí da liderança, né? Pessoas que deram a vida pelo trabalho social. Então, é muito legal a gente pensar que o propósito, ele acontece com a conexão com os nossos bens internos, aquilo que a gente tem sentido, aquilo que eu faço e digo, nossa, isso fez sentido. E assim, Charles, para terminar essa fala, eu gostaria de dizer que às vezes, não raro, eu encontro pessoas nas empresas que estão com uma remuneração ok, me dizem assim, eu não ganho mal, mas quando eu chego lá e ligo aquele computador, eu sou a pessoa mais infeliz desse mundo. E isso me preocupa, porque, de novo, as pessoas pensando no como e não no porquê. Comece pelo porquê. E aí todo o resto eu acho que fica mais leve e mais fácil. E voltando à questão do tempo, e não ter medo que não chegou a hora ainda ou que passou o tempo, né? Dizer assim, nossa, eu Charles 44. E falar assim, nossa, mas mudar agora... Mudar agora com 44, ou mudar com 50, ou mudar com 55. E aí a gente vê exemplos de pessoas que estão fazendo faculdade com 70 anos de idade, 60 e pouco, se formando com 80. Então a gente vê uns exemplos assim, que fala assim, nossa, então como é que ele pensa se não vai dar tempo de... Não, mas é a realização pessoal dele, é a automotivação, é o propósito dele, né? Então não tem tempo de dizer, não tem o tempo de dizer assim, olha, passou já, não dá mais tempo de fazer isso. É que depende da onde eu estou, né? É o paradigma do tempo cronológico, o tempo dos minutos, esse que nos atormenta, que nos dá uma ansiedade. Eu acredito num tempo dos acontecimentos, dos feitos, da conexão conosco. E isso pode ser com 70, com 80. O Flávio aí. Olha o Flávio aí, ó.
Tá aí o Flávio, e tem vários também alunos, ex-alunos que estão aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, né, e da comunidade aí, da rede de profissionais das óticas aí, né, e todo o trabalho que vocês fazem, que é fantástico e que tem muita missão nisso. De novo, eu não me lembro de ter encontrado um gestor, um líder de ótica ou um técnico que não seja totalmente apaixonado por isso, né? E que tem alguns ex-alunos também, não vou me permitir citar, porque eu posso esquecer alguém aí. Mas percebi que as pessoas foram entrando e participando e comentando, né? O que só nos mostra que sempre haverá espaço para a gente discutir essas questões, né? Que é um tema realmente muito bom da gente refletir, ainda mais no dia do trabalho, né? E nunca esquecer, né, Fernanda? A gente está falando, obviamente, de pessoas, nunca teve, e a gente tem 4 minutos, eu acho, aí, a questão de rede, né? Mesmo falando assim, mas eu fiquei em casa. Olha o quanto a gente agora se preocupa com a nossa rede de relacionamento, nossa rede social, né? Os nossos relacionamentos. Sim. E aí a gente fala assim, nossa, então que habilidade que eu tenho que ter? Porque eu vivo com pessoas. Mesmo que eu não tenha isso na minha carreira, mas eu tenho isso na minha família, né? E como eu falo com a minha esposa, como eu falo com o meu filho, que habilidade que eu tenho para tratar as pessoas, né? Com o porteiro do meu prédio, com a pessoa que vem entregar um pacote dos correios, né? De como eu trato as pessoas, que habilidade, que assertividade que eu tenho, que gentileza, e aí entra, né, todas as fases que a gente falou agora, mas o quanto eu tenho que estar conectado com isso e cuidando dessa habilidade, né? Sem dúvida, Charles, e agora mais do que nunca, porque a nossa lógica de falar com clientes e pessoas está em plena transformação. Eu não sei onde isso vai dar, né? Eu não sei como é que a gente vai sair disso, mas eu tenho certeza que o mundo virtual foi acelerado, a educação à distância foi acelerada. Quero aproveitar e fazer um convite, se me permite, nesses minutos finais. Deve. Agora, dia 5, né, terça-feira, 17 horas, pelo meu Instagram, eu vou fazer uma live justamente sobre a reprogramação da carreira. Vou falar aí de habilidades e técnicas e formação para esse momento, né? Porque sou uma entusiasta do tema, apaixonada por esse tema. E se eu pudesse, eu estaria sempre dizendo o seguinte: faça o que te faz feliz. E como é que eu sei o que me faz feliz? Te ouve internamente, porque a resposta está aí dentro. Primeiro ela está aí, para depois ser de fora, ser das pessoas que nos acompanham. E quero dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês, Charles. Obrigada pelo carinho, respeito com que tu sempre me acompanha aí nas redes também, e a gente já se viu nesse mundo aí dos cursos, né? Admiro muito o teu trabalho, admiro muito a tua caminhada, né? Desde a graduação. Parabéns, né? Por todo esse trabalho de formação das pessoas. Eu sei que tu te preocupa em formá-las para além da técnica, né? Então, isso é muito legal e eu te agradeço o convite aí. Ô, Fernanda, eu te agradeço. Eu botei lá no post, para ti é só admiração, tá? Então, assim, tu sabe o quanto te admiro, tá? Te agradeço imensamente de ter estado com a gente e, obviamente, de despendido um tempo, feriado, todo mundo quer descansar. A nossa live, a gente falou até que nós ia fazer de manhã, imagina? Fazer uma live de manhã no feriado, café da manhã no feriado. E aí a gente, isso aí. Olha, vamos... Então, só te agradecer, a gente tem 20 segundos aí, agora me avisou o Instagram aqui. Tá? Então, te agradecer muito, muito, muito. De novo, essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Quem quiser, depois assiste lá. Tá? A gente vai divulgar isso aí, porque não pode perder aí o nosso papo. Isso aí. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada por todos que entraram. Gratidão aos alunos, amigos, familiares, todos que passaram por aqui.